Olá, meus amigos de todo o Brasil e região. Eu estou imensamente grato por estar aqui nesse lugar tão especial. Olha, e aqui para nós, olha, eu estou aqui rodeado, é um ambiente super novo, muito belo, aqui no Parque Novo Mundo, em São Paulo, com a equipe maravilhosa do outro lado aqui dando esse suporte. E eu quero hoje apresentar para vocês algo muito especial. Hoje, sejam muito bem-vindos ao Gratos Cast, um podcast intuitivo voltado a histórias de gratidão. E hoje, na verdade, eu quero partilhar com vocês uma história maravilhosa, que é a história do fundador, que é o Sales Grattos, tá? Então, seja muito bem-vindo a mais um programa. Então, na verdade, o Sales, que na verdade é o Jorge Sales Costa Filho, que em algum momento da vida dele, ele conseguiu se aperceber da vida com algo muito mais valioso do que qualquer outra pessoa poderia imaginar. Talvez até você mesmo. Você já parou aquele tempinho hoje para agradecer, né? Pela vida, por tudo que você tem, por tudo que você é, na verdade. E a minha história, ela inicia no interior baiano. Meus pais, criados ali no interior baiano, na cidade de Itabuna. Eu fui criado na cidade de Floresta Azul. Nasci em Itabuna em 1984 e fui criado na cidade de Floresta Azul. É uma cidadela com gente pacata, mas com coração imensamente grande e com muitas pessoas criativas. Olha, então o Sales é uma pessoa muito criativa e aí vocês vão entender hoje, né, nesse programa, o que fez com que eu chegasse aqui. Então, em 84, quando eu nasci, a minha mãe tinha um ideal. Né? O ideal dela ela era uma dançarina. Olha só, meu pai era músico e a minha mãe uma dançarina. Então eles decidiram se conhecer e aí tiveram Sales. Só que aí, num dado momento, a minha mãe achou que aquele espaço era muito pequeno para ela. Então ela veio para São Paulo e em 93, 8 anos, 9 anos depois, ela trouxe a família dela e eu vim também com a minha mãe. Quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe trabalhava como faxineira aqui em São Paulo, e aí nesse dia eu fui com ela. E aí ela foi numa casa, e a casa era muito bela, uma casa muito grande e bela. Eu falei, mãe, quem mora nessa casa? Ela falou assim, ó, filho, quem mora nessa casa é um escritor. E se você quiser, você também pode ser um. Gente, vocês não imaginam como aconteceu em minha vida. Eu me tornei um escritor porque a minha mãe, quando eu tinha 11 anos de idade, ela falou, olha, se você quiser também você pode ser um. Então ela proclamou, profetizou e eu aceitei. Eu saí dali, daquela casa, decidido a ser um escritor mirim. E aos 12 anos de idade, eu decidi escrever um livro junto com um coleguinha. Era um livro baseado no Fantasma de Canterville. E aí eu lembro que a gente conseguiu escrever 11 páginas. Olha quando começou a minha história. Então, quando eu cheguei aos 12 anos, eu tentei escrever esse livro e o livro ficou pela metade. Mas o tempo foi passando e eu conheci uma moça aos 16 anos e por uma leve desobediência fui morar com essa moça, que passou a ser a mãe das minhas filhas. Hoje eu tenho uma filha chamada Joyce, que tem 21 anos, e a Ana Júlia com 10 anos de idade. Uma história linda de amor, ela se decorreu, em 2019 ela se findou, né, com a mãe das crianças, e aí eu dei sequência com as minhas filhas. E o que aconteceu? Depois dessa fase da minha vida, aconteceu algo muito importante. Eu já vinha há algum tempo estudando sobre idiomas, e aí eu me dediquei a duas coisas. Eu trabalhei numa área PET, né, por 4 anos, até 2018, e de 2019 até 2022, eu trabalhei com idiomas. Trabalhei com idiomas, especificamente o inglês. Quando chegou nessa fase, né, que a minha vida tinha dado essa reviravolta, né, que essa história se findou e começou uma nova história. Então, essa nova história que começou, eu agora já iniciei, agora dentro de uma nova relação, uma relação amável, cortês, né, com a Ana Paula. E aí, a sequência dessa história eu decidi criar a editora Sales Grattos. Depois de ter vivido toda essa situação, quando eu estava em 2019 numa situação emocionalmente muito delicada, eu dormi
com muita tristeza no meu coração, talvez até pedindo a própria morte para Deus. E aí, por 3 vezes, Deus não me respondeu. Na terceira vez, ele disse o seguinte: então, tudo bem, eu vou mudar o seu nome. E aí, de Jorge Salles, meu nome passou a ser Salles Gratos. E aí, eu entendi que eu deveria ser aquela pessoa que vive, que vende a vida e que vence a vida com gratidão. Depois dessa fase, tudo na minha vida mudou, porque eu decidi agradecer independentemente do resultado ou das consequências que a vida traria para mim. E quando eu decidi agradecer, naquele mesmo dia, eu passei 5 dias com meu coração com muita euforia, com muita alegria no meu coração, e muitas coisas mudaram para mim, porque quando você agradece, esse campo gravitacional, essa frequência, ela aumenta, e tudo que está ligado à gratidão, ela vem, inclusive recursos financeiros, pessoas com essa fragrância leve da vida. E aí, o marco da minha vida, que está baseado agora na comunidade AIV, que eu vou apresentar agora para vocês, é gratidão, respeito e confiança. Imagina você agora que está nos assistindo, decidir viver com gratidão, independentemente das circunstâncias, com respeito não só por você, pelo seu recurso, pelo seu cônjuge, pelos seus amigos, pelo seu trabalho. Imagina o que pode acontecer, você que é empresário, se cada colaborador da sua empresa decidir viver a vida com gratidão, com respeito e agora alta confiança. Então, isso mudou tudo para mim. E a AIV, ela é um fruto desse trabalho. Agora, no último ano, em 2025, decidimos criar, em conjunto com outros amigos, a comunidade AIV, que ela tem como foco permitir com que você agradeça, independentemente das circunstâncias, e caminhe rumo aos teus maiores sonhos. Dentro da AIV, nós temos essa comunidade onde tem pessoas. Quem é que faz parte dessa comunidade? Pessoas que já alcançaram um certo nível de gratidão, ou seja, amam a gratidão a tal ponto que a gratidão se tornou algo inegociável. E aí, a partir disso, essas pessoas elas podem fazer parte, e também quem ainda não alcançou, mas deseja muito viver uma vida com gratidão e não sabe como. Então, alguém de dentro da comunidade convida essa pessoa que deseja ou que quer conhecer. Então, se você quer ter uma vida grata ou você já alcançou, então se una a nós, porque lá você vai conhecer sobre alguns assuntos de grande interesse para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento pessoal e justamente para que você também alcance a prosperidade em sua vida exponencial. Por quê? Porque lá nós falamos sobre marketing, temos aula sobre marketing, sobre branding, sobre posicionamento. Lá nós temos, dentro da AIV, nós temos um conjunto de empresas que fará com que você alcance o que você quer com aceleração. Antigamente, as pessoas diziam que quando a pessoa é muito grata ou chamada boazinha, era uma pessoa bobinha, tola. Só que, na verdade, a Bíblia fala que quando você precisa ser simples como uma pomba, mas também prudente como uma serpente. Então, eu não quero que vocês confundam a gratidão com algo que está tornando você uma pessoa boba ou tola, que as pessoas podem passar por cima dos seus sonhos. É ao contrário. Então, quando você decidir viver uma vida com gratidão, respeito e confiança, você vai acessar algo poderosíssimo em sua vida. Você vai ter a oportunidade de viver o melhor que a Terra tem a te dar. Você vai ter a chance de olhar para uma criança e encontrar no sorriso dela a gratidão, a beleza da vida. Você vai respeitar, por exemplo, os seus próprios sonhos, respeitar os seus limites. Muitas vezes hoje você pode ter uma vida muito repleta, burnout, uma vida cheia de luxo, talvez porque você não alcançou um certo grau de gratidão em sua vida. Por quê? Porque quando você entende que você não é o que você tem, você não é o seu nome, você não é o seu corpo. Você sabia disso? Entendeu? E você não é o que as pessoas pensam que você é, nem até mesmo o que você pensa que é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é.
E como você é feito à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, então eu posso afirmar que você é grande, você é forte, você é poderoso. Você é grande, você é forte, você é poderosa. Então tudo isso está dentro da filosofia da comunidade AIV. Então todos que estão lá, qualquer pessoa que você tiver que conversar, que tiver que pedir um conselho, lá tem pessoas que têm um grande número de recursos, mas também pessoas simples, pessoas humildes, pessoas com poucos recursos. Por que essas pessoas conseguem conversar e trocar conselhos, mesmo não sendo um mastermind em comum? Por quê? Porque a nossa maior moeda de troca é a gratidão. Então, quando você tem a gratidão por princípio, então nada te abala, porque é a visão da gratidão que vai fazer com que você supere todas as coisas. A visão da gratidão vai fazer com que você se perceba dentro do contexto que você vive. A visão da gratidão vai fazer com que você olhe para o seu corpo, quando você estiver diante do espelho, e você mesmo vai perceber o que você precisa melhorar, quais são os esforços que você tem que fazer para você alcançar, não é um corpo perfeito, mas uma saúde melhor, entendeu? Quando você perceber que o seu corpo e a sua mente, ela trabalha em prol do seu sucesso, então você vai começar a dedicar tempo físico para você, tempo mental para você estudar livros que eu vou apresentar aqui para vocês, não só da nossa editora, como livros que nos inspiram, tá? Você também vai dedicar tempo para você cuidar do seu emocional, seja você casado, ou seja você solteiro ou solteira, entendeu? Então você vai dedicar tempo para cuidar das suas finanças, entendeu? Então o dinheiro, ele é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Isso quer dizer que quando você permite com que o dinheiro mande em você, significa que você está num nível de consciência muito baixo, entendeu? Então a ideia da AIV é o quê? É você elevar o seu nível de consciência humana, ou seja, você percebe você e você percebe os que estão à sua volta, seja familiar, seja no trabalho, seja entre amigos, e aí você vai perceber que aquela pessoa que você antes, outrora, achava que era seu inimigo ou inimiga, ele não é inimigo coisa nenhuma, entendeu? Nós não temos inimigos. Quando você tem a visão da gratidão, você percebe que o inimigo, quem faz mal a você, é você mesmo. Quando você permite com que alguém faça mal a você, você está desrespeitando você. Ou seja, se você está num ambiente onde as pessoas não tratam você com respeito, não tem nenhum mínimo de gratidão, nem zelo pela sua pessoa, e não exerce confiança sobre a sua pessoa, eu posso te afirmar que aquele ambiente não é para você. Aí onde vem a filosofia, ó, agradece e vai. A importância de vocês fazerem parte da AIV. A AIV não é simplesmente uma cultura filosófica que faz com que você prossiga nos seus sonhos, mas é um lifestyle, ou seja, é um modelo de vida, né, que cuida não só do seu corpo, como da sua mente e também da sua parte espiritual. Lá nós temos conselhos de honra para que você cresça em todas as áreas da vida. E como é que você faz isso? Hoje em dia, você que está aprendendo sobre o marketing digital, você vai perceber que você precisa de algumas habilidades técnicas, tá? E psicológicas e emocionais para você falar como eu agora, diante de uma câmera. Então, o que eu posso te afirmar? Você, diante da câmera, você tem que ter um certo posicionamento. Quando você está num palco, você tem que ter um outro posicionamento. Quando você está conversando com uma pessoa, com 10, com 50, você tem que ter um outro posicionamento. Então, lá aprendemos sobre branding, porque branding é uma pessoa que pensa sobre algumas áreas do nosso sistema. Então, qual que é o meu posicionamento sobre tal assunto? Então, o brand ele vai falar sobre isso. Quais são as cores da marca? Então, se você quiser ter uma marca forte, uma marca duradoura, uma marca de presença no mercado,
A palavra que você tem que conhecer é sobre branding. E isso você conhece na AIV. Então, eu vou falar agora um pouco do conjunto de empresas que tem dentro do nosso ecossistema da AIV. E aí você vai entender as facilidades que você vai ter para você entrar dentro do mercado digital, que é muito mais promissor do que o mercado físico. E eu vou te explicar o porquê. Uma das primeiras empresas é a editora Sales Grátis, que faz parte do ecossistema AIV. Ela trabalha com 3 pontos que você precisa. Ela trabalha com editoração, ou seja, você vai ter a chance de lançar o teu livro, só que também você não vai fazer só isso, você vai ter a parte gráfica, que nós imprimimos também o seu livro, nas 4 cores, nas cores que você gosta, nos tons, ou seja, o miolo, se é colorido, se é preto e branco, com a capa, né, com orelha, sem orelha, da forma que você quer, né, com hot stamp, da forma que você quiser. E também fazemos o lançamento, ou seja, o seu evento de lançamento, seja ele presencial e também o evento de lançamento digital. Ou seja, por que toda essa equipe ela está preparada para te amparar? Porque sabemos que se você tiver só um desses pontos, você vai ficar perdida no mercado. Você precisa conhecer sobre algumas atitudes, algumas proeficiências técnicas que façam com que você alcance o resultado também no digital. Então a editora Sales Grátis ela está preparada para lançar o teu livro não só em português, como em inglês, como bilíngue, entendeu? Então bilíngue, que seria em inglês e também em alemão. Uma outra empresa que nós temos dentro do nosso ecossistema aqui é o Gratocine. Qual que é a função do Gratocine? É fazer ensaios fotográficos para que você tenha uma rede social muito mais aprimorada. Porque você, com o ensaio fotográfico do seu produto e da sua pessoa, você vai muito mais longe. A gente está, inclusive, na era digital. Então, você precisa de vídeos, se você não sabe ainda fazer o teu vídeo, você precisa editar, você precisa ter alguém que cuide da tua aparência no digital. Então, quem vai fazer isso é a Gratocine. Nós temos também o Gratoscast, entendeu? Eu convido você a sentar aqui conosco e fazer parte dessa festa, porque eu quero conhecer a tua história, e o primeiro passo é isso. E juntamente com o Gratoscast, nós temos a revista Gratos, que você pode simplesmente ter o teu artigo. Talvez você não está no tempo de lançar o teu livro, mas você pode lançar o teu artigo, ele em português ou em inglês, que seria a Gratos Magazine. Tá? Que seria o teu artigo também em inglês. Uma outra empresa que faz parte do nosso ecossistema, a Gratos English. Então você que quer aprender a falar inglês em outro idioma, então você vai fazer parte da Gratos English, e esse inglês depois que você estiver falando inglês, você vai querer sair do país. Então nós temos aqui a Gratos Viagens, ou seja, é um sistema completo que faz com que você chegue em outro país com a assessoria da nossa equipe. E essa assessoria, eu quero até falar que fazer um agradecimento à Verbalize, tá? E a Via Europa, que vai fazer a minha viagem agora, primeira viagem internacional, vai dar todo um amparo, né, de imigração, né, de conhecimento, e especialmente voltado para a Alemanha, que é um ambiente assim muito próspero, né, para você que está aqui no Brasil, né, para poder também ganhar dinheiro e ter a tua experiência internacional. Lá você tem acesso a outros países, mas eu vou falar logo mais em outro episódio. E a Via Europa é a empresa que está me dando toda essa assistência em parceria com a Gratos Viagens. Para quê? Para que você faça uma viagem com propósito. Uma viagem que está voltada ao teu crescimento. Entendeu? O crescimento é espiritual também, um crescimento de prosperidade. Como que você vai vender essa ideia? Com o treinamento Energy Sales, né? Então, você vai aprender na comunidade AIV, você vai conhecer sobre vendas, você vai conhecer sobre marketing, branding e muito mais. Então, eu tenho aqui alguns produtos, né? Por exemplo, esse livro aqui, é o nosso livro básico, é o Poder da Alta Confiança. Nós temos aqui, trouxe também aqui o nosso, você que ainda não tirou o seu passaporte, nós também indicamos para você todas as diretrizes como você tirar o seu passaporte para você fazer a sua primeira viagem. Eu trouxe aqui também, olha, alguns livros que a gente já lançou pela editora Sales Grátis, que é o nosso amado Edson Alves, Como Não Desistir da Vida, o cara que superou todas as coisas,
por meio da fé e a perseverança, tá? E a positividade. Temos aqui um livro bilíngue, O Poder da Logística na Vida dos Negócios, do Diego Marchessin, tá ok? E eu tenho aqui também 2 livros que são um livro de inspiração. Quero mandar um abraço e um beijo aí pro nosso amado Kepler, tá? João Kepler, que é um dos maiores investidores do Brasil e nos incentiva. E esses 2 livros são livros que me inspiram e é meu livro de cabeceira. Kepler, olha, em breve a gente vai sentar na mesa, você vai sentar aqui no GratosCast e a gente vai falar sobre grandes negócios, tá ok? Sobre equity, tá ok? E agora você, que não faz parte ainda, mas também quer apoiar, você pode ter acesso a produtos da GratosCast, como esse squeeze, como essa caneca, que é muito linda. Você pode também ter acesso a uma caneta da AIV, tá? Para escrever, para assinar os seus melhores contratos. Você pode ter aqui, olha, a medalha. Quem que merece da sua casa essa medalha, tá? Que tá aí com os sonhos parados, tá? Então isso aqui vai ficar diante do seu computador e você vai acessar aqui o Agradece Vai. E tem uma série de produtos, né? Como nós temos aqui uma caderneta, nós temos livros, temos aqui também chaveirinho para você, temos marca-página para você que gosta de ler e temos também esse post-it e muito mais coisas, né? Além dessas aqui, temos boné, camiseta como essa daqui. O importante é você acessar essa frequência. Então, hoje eu te convido a fazer parte dessa festa, juntamente com o GratosCast, juntamente com a editora Sales Gratos, com todos os nossos parceiros, investidores, nossos amigos. Nós estamos aqui por você, nós estamos aqui para servir você e desde agora eu sou grato pela sua vida. Então, seja muito bem-vindo a esse ecossistema e que Deus o abençoe. Um abraço, beijo no coração.